queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Amados, estamos em vias de gravar mais um vídeo, mas antes do vídeo preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, nos ajuda a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho para receber os vídeos e também compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possíveis. Só assim nós vamos conseguir levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Deus nos abençoe nessa noite. Quero mais uma vez agradecer aos nossos inscritos, às pessoas que nos acompanham. Quero louvar a Deus pelas suas vidas e dizer que não tem um dia que nós não oramos por vocês, tá bom? Deus nos abençoe. Nós estamos falando sobre o tema de onde estão os mortos. E depois de nós adentrarmos no assunto por 2 vídeos, nós vamos gravar hoje o 3º vídeo e vamos falar sobre o estado dos mortos, tá bom? Eu quero primeiro chamar um pouquinho a nossa atenção para algumas coisas que nós estudamos. Por exemplo, os escritores gregos clássicos, eles viam a morte como um profundo sono. O escritor grego Homero, por exemplo, em sua obra A Ilíada, ele chama o sono de irmão gêmeo da morte. Dizem também que Sócrates, outro grego famoso, condenado a morrer envenenado, declarou o seguinte, aspas, se a morte é apenas um sono sem sonhos, deve ser algo maravilhoso. Tá, mas e a palavra de Deus? Ela ocupa-se do assunto com toda clareza possível. Por exemplo, o rei Davi aguardava por antecipação o dia que iria despertar na presença do Senhor. E ele disse, aspas, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a sua semelhança. Salmos 17, número 17, verso de número 15. O salmista também, Moisés, nós sabemos que lá na classificação dos salmos de 1 a 150 temos os salmos de Davi. E Davi declarou no seu salmo o seguinte, que nossos dias nessa terra são como um sono. Mas, queridos, o estado dos mortos afinal. Veja bem, o estado dos justos, falecidos. Com a morte, a vida corpórea cessa e o corpo se desintegra, tá? O que é inerente à sua natureza. Daí o espírito ou a alma humana entrarem em estado consciente de existência. É a natureza desse estado, particularmente, com respeito aos justos, que agora nós temos que comentar um pouquinho. Eu sei que existem muitas curiosidades, muitas especulações, muitas falsas informações, só que eu quero voltar a dizer, o que o pastor Heraldo está falando é tratado na Bíblia, tá bom, meus queridos? Por exemplo, alguém pode perguntar, mas eu tive uma pessoa na igreja, ou conheci uma pessoa que morreu na igreja, e como é que eles estão, né? Hoje são exatamente 22 de fevereiro de 2021. Tem mais ou menos 3 ou 4 dias. Segunda-feira, não, perdão. Uma semana mais ou menos, nós fizemos o culto fúnebre de uma irmã muito abençoada na nossa igreja e sempre que nós fazemos esse culto fúnebre, o que acontece? Fica,
aqueles pensamentos rondando nossas vidas, a nossa cabeça. Então, esse momento é oportuno para tratar desse assunto. Por quê? A pessoa, quando morre, justificada, tá? Porque quando eu falar de justo aqui, eu estou falando de pessoas que foram justificadas, tá? Foram justificadas pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, faleceram acreditando na salvação em Cristo Jesus. Essas são pessoas justificadas que cumpriram o ciclo do qual a Bíblia trata acerca da salvação. Então, quando o justo morre, eles estão com Deus. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, versículo de número 23, o apóstolo Paulo nos falou de partir e estar com Cristo. Ele referia-se ao dilema que tinha quando ao morrer ou ao continuar vivo. Ele reconhecia que continuar nesta vida significava passar por muitos sofrimentos, mas que o terminar desta vida significava uma partida imediata para a presença de Deus. Agora presta bem atenção, queridos. Eu estou falando aqui de quando o Senhor age, o Senhor Deus age na vida do ser humano por sua vontade diretiva. Sim, diretiva. Porque Deus age neste mundo por meio de duas vontades. A vontade por direção e a vontade por permissão. A vontade por direção é quando a pessoa vive neste mundo por direção, a vontade de Deus por direção. Ela é exercida na vida de uma pessoa que vive neste mundo, temente a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus determina, e de uma hora para outra essa pessoa tem a sua morte como consequência da vida. Após a morte, só o caminho de vida eterna ou de morte eterna. Mas enquanto está vivo, o que encerra esse ciclo é justamente a morte. Então a pessoa morreu. Se ela estiver justificada pela palavra, ela vai estar com Deus. Mas se ela morreu porque ela tirou a própria vida, aí já não é a vontade diretiva de Deus, é a vontade permissiva de Deus, é a vontade por permissão. Portanto, a pessoa tirou a própria vida. E nós lemos na Bíblia que a palavra de Deus nos diz o seguinte, que só Deus tem poder para dar e tirar vida. Então, o apóstolo Paulo fala que ao deixar esse corpo, ele vai estar com Cristo. Ele reconhecia que continuar nessa vida significava sofrimentos, mas que terminar desta vida significava uma partida imediata para a presença de Cristo. Os justos estão no paraíso. Nós falamos qualquer coisa sobre isso no último vídeo, mas eu quero dar mais um complemento, conforme Apocalipse 2, capítulo 2, versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: aquele que vencer, Cristo concederá o privilégio de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ainda que não seja o termo paraíso em Apocalipse 2, 1 e 2, é provável que a ideia seja o mesmo. Então, lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? O homem, antes de comer do fruto da desobediência, ele, espiritualmente falando, já se alimentava da árvore da vida. Eu sei que muita coisa são linguagens, são figuras de linguagem, são retóricas, mas creia no que eu vou te falar. A partir do momento que o homem desobedeceu, ele foi expulso da presença de Deus. E com essa expulsão, ele perdeu o privilégio de gozar dos privilégios que Deus oferecia. Então,
Os justos, conforme Apocalipse 2:7, tá? Tem a promessa de comerem da árvore que está no meio do paraíso de Deus, da árvore da vida. Mas vamos um pouquinho mais à frente, porque nós ainda temos muito assunto a tratar. Passagem à árvore da vida aparece do lado do rio da água da vida, o qual o quadro total é de um paraíso ou de um jardim de bem-aventurança. Amados, eu quero chamar a atenção de que o que nós vivemos nessa terra, na presença de Deus, é uma pequena amostra do que nós teremos após a nossa morte ou o nosso arrebatamento. É uma pequena amostra do que nós teremos na presença de Deus nos altos céus. Então, terceiro, os justos que estão vivos e conscientes. Os justos desincorporados estão vivos e conscientes. Veja bem, os justos que saíram desse corpo estão vivos e conscientes. Ainda que o Novo Testamento ensine que há um estado desincorporados durante o intervalo entre a morte e a ressurreição, em parte alguma deixa de transparecer a ideia de que este estado seja de animação suspensa ou de inconsciência. Presta bem atenção, várias passagens bíblicas nos ajudam a compreender isso. Por exemplo, Mateus 22:32 registra que Jesus declarou aos saduceus que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. A sua declaração foi feita com referência à palavra dirigida a Moisés na ocasião da sarça ardente. Aspas, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus interpretou essa declaração como significando que Deus estava dizendo: Abraão, Isaque e Jacó morreram há muito tempo, porém eles continuam vivos. Porque veja bem, vamos colocar num português aqui mais adequado. Olha só, morre um parente de alguém, morre um filho. Aí alguém depois de um tempo vira com uma foto e fala assim: esse aqui quem é? O que o pai fala? Este era o meu filho ou este é o meu filho? Ele já morreu. Este era meu filho. Ou pega a foto de uma pessoa mais idosa, e esse aqui? Este aí era meu avô. Ele não fala é meu avô. Então, lá na passagem, Deus fala o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não fala eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaque, eu era o Deus de Jacó. Não, eu sou. Por quê? Eles estavam vivos na presença de Deus, conscientes. Só vai haver uma outra manifestação por parte do arrebatamento. Aí já é um termo que nós estamos caminhando para ele, mas por enquanto precisamos permanecer neste comentário, tá? Outra coisa, número 4, os justos estão em descanso. Essa declaração se baseia nas palavras de Apocalipse 14:13, que nos diz, aspas, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tá? Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Vejamos aqui que a ideia principal do termo descanso é de refrigério depois de labor, de trabalho. Os que morrem no Senhor são descritos estando em um estado de bem-aventurança, tá? Depois, se você quiser, procure no dicionário o que significa bem-aventurança, ser bem-aventurado, tá bom? Os que morrem é porque eles estão num estado de bem-aventurança porque eles entram numa experiência de regozijo através desse descanso. Eles entram num estado de experiência de regozijo, aliviados das lutas dessa vida,
Mais do que isso, suas obras não param quando eles morrem, mas continuam produzindo efeitos até os dias em que serão abertos os livros. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. Eu quero ler com vocês para nós terminarmos essa parte, porque nós temos ainda alguma coisa que falar. Nós falamos sobre o estado dos mortos justificados. Então, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 12. Presta bem atenção, eu vou ler do 11 ao 13. O juízo final. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Queridos, nós precisamos buscar, ler, compreender, entender, aceitar a palavra de Deus, porque existem muitos mistérios a nos serem revelados. Amados, eu vou continuar com esse tema, vou parar aqui nesse vídeo porque nós já estamos um pouquinho mais adiantado. Eu não quero passar muito de 15, 16, mas quero dizer para você, essa série de vídeos que nós estamos gravando sobre onde estão os mortos, e hoje falamos sobre o estado dos mortos, eu quero continuar até nós chegarmos na ocasião do arrebatamento. Não se esqueça, vivemos momentos significantes na terra, momentos decisivos, aonde o Espírito Santo está nessa dispensação a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?